Oi, gente, aqui é a Júlia do livro Nutri e hoje eu vou falar sobre um pouco, mais ou menos assim, de como você pode começar a criar o hábito da leitura na sua vida, como você pode começar a gostar de livros, gostar de ler, caso você não goste. Também vai ter umas indicações para alguns gêneros literários, assim, tipo assim, às vezes você já lê, você já gosta de ler, mas você nunca leu algum gênero dos que eu vou falar aqui. E aí, esses livros são uma boa opção para dar entrada em novos gêneros literários, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou começar falando sobre livros infanto-juvenis e livros infantis. O primeiro que eu vou falar é esse aqui, que chama Retratos de Carolina, da Lígia Bojunga. Ela é uma autora nacional muito reconhecida, muito boa. E esse livro, assim, eu não sei se eu posso encaixar ele em infanto-juvenil, porque a Lígia Bojunga vai contar sobre a vida da Carolina. Então, assim, desde quando ela é neném até quando ela tá na vida adulta. Mas eu coloquei nesse gênero de literatura infanto-juvenil porque é uma leitura bem leve. Só tem, assim, alguns pontos quando a Carolina tá adulta que eu diria que é uma literatura mais voltada para jovens adultos do que para crianças, digamos assim. Mas um dos motivos que eu quero recomendar esse livro é por causa da escrita dele e por causa do jeito que ele é escrito mesmo, como fala isso, por causa da edição dele, sei lá. Olha, não sei se dá pra ver, mas é tipo assim, tem poucas palavras na página, a fonte é grande e é bem espaçado. Então, eu sei que isso é um dos motivos de ajudar a gente a gostar de ler, pelo menos pra mim, acho que isso ajudou muito. Porque você sente que a leitura tá fluindo, sabe? Você, por exemplo, esse livro, ele tem 200 e poucas páginas, 240 páginas, mas nem parece, sabe? Porque dá pra você ler ele, tipo, em um dia, dois no máximo. Porque a leitura flui muito bem e você vê as páginas andando, sabe? Então eu acho que essa é uma ótima recomendação. Inclusive eu acho que todos os livros dessa autora são, caso vocês se interessem em procurar mais a respeito. O próximo livro que eu vou falar vai ser O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne. Esse livro tem um filme que ficou muito famoso, provavelmente vocês já devem ter visto o filme ou ouvido falar ao menos. Eu lembro de ver esse filme na escola, eu lembro que foi muito triste, assim, chorar muito, mas há poucos, acho que ano passado eu li esse livro, é um livro bem curtinho também para quem tá iniciando essa vida de leitor, é uma indicação muito boa, apesar de a história ser triste pra caramba. Quem conhece essa história tem certeza que chorou. Se você tem coração, você chorou lendo esse livro ou vendo esse filme, porque não tem como. Mas assim, a linguagem também é muito fluida, porque é sobre o ponto de vista de uma criança, né? Então isso aí ajuda muito também na leitura. Mas a intensidade desse livro tá na história mesmo, porque é meio que um relato sobre a Segunda Guerra Mundial. Assim, muito, muito pesado, mas ao mesmo tempo a leitura é leve por conta do ponto de vista da leitura. Vocês entendem isso? Então, mesmo sendo um livro triste, eu recomendo muito, é um livro incrível, faz a gente pensar pra caramba, assim, incrível. Então, leiam esse livro. O próximo é Pollyanna. Opa, tá de cabeça pra baixo. Pollyanna, da Eleanor A.G. Porter. Não sei falar o nome dela, mas é isso aí. Esse é um livro infantil também do ponto de vista de uma criança, que é a Pollyanna. E é um livro muito lindo, muito comovente, do mesmo jeito do Menino do Pijama Listrado, mesmo sendo do ponto de vista de uma criança. E assim, esse livro trata de um assunto que eu acho incrível, que é sobre você ver as coisas, olhar as coisas do lado positivo. É basicamente isso. Essa menina, a Pollyanna, ela passa por uns maus bocados na vida, mas ela leva a vida de um jeito tão leve que, assim, ela contagia todo mundo ao redor dela. A história é maravilhosa, é muito rápido de ler, também é pequenininho. Ele tem, acho que 200 páginas, nem isso, 201 páginas. É muito rapidinho de ler, muito gostoso, a linguagem é muito fluida também. Mas, assim, é um livro daqueles que você tira um ensinamento pra levar pra vida toda, sabe?
É incrível esse livro, recomendo muito. O próximo vai ser O Menino do Dedo Verde, que também é um outro livro infantil do ponto de vista de uma criança. Gente, eu não consigo lembrar o nome dos personagens, eu tenho esse problema. Eu só lembro da Poliana porque tá na capa, senão eu não ia lembrar o nome também. Mas esse livro também é muito lindo, também se passa na época da guerra, se eu não me engano, na época da Segunda Guerra Mundial. Não, acho que é na época da Primeira Guerra Mundial, não tenho certeza, faz tempo que eu li ele. Mas também traz muitos ensinamentos. Eu acho incrível isso, esses livros infantis assim que você lê e você leva uns tapas na cara das crianças e você vê assim, gente, que tipo de jovem adulto eu estou me tornando? Sendo que umas crianças fazem umas coisas tão incríveis assim e eu tô aqui parada, mas tudo bem. O que vale é o ensinamento para a vida e a leitura, que é muito gostosa. Esse livro também, ele tem vários desenhos, gente, são muito bonitinhos os desenhos. Vou mostrar alguns aqui, não sei se alguém quer ver. Mas eu lembro que foi um dos primeiros livros, assim, infanto-juvenis que eu li. E eu li ele em um dia também, você lê, porque olha o jeito. Ah, o menino chama Tisto. É tão bonitinho. Olha, tem uns desenhozinhos assim e as folhas verdes, onde tem os desenhos. E também a escrita é bem espaçada, né? Também dá pra você ler rapidinho e você vai sentir que você tá engolindo livros. Vai te dar um ânimo muito bom. Então, assim, recomendo muito esse livro também. Próximo vai ser... Esse é o último, assim, livro de livros infantis mais que eu vou falar. Esse aqui foi o último que eu li, que é Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Molnar. Não sei se é assim que fala. Esse autor é húngaro, se eu não me engano. E esse livro, gente, esse livro também traz uns questionamentos muito pesados para nossa vida. Ele termina de um jeito muito triste, mas vale a pena a leitura, eu juro que vale a pena. Vai contar basicamente sobre esses meninos da Rua Paulo, que são um grupo de crianças, assim, sei lá, entre uns 9, 5, 6, 7, até uns 10 anos por aí, que eles meio que são donos dessa Rua Paulo, digamos assim, que é uma rua que fica ali perto do bairro onde eles moram, estudam e tal. E eles vão viver jogando um jogo que chama Pela, se eu não me engano, que é assim, esse jogo de rua, sabe? Aqui no Brasil, a gente quando era criança jogava bet na rua, é como se fosse isso. E aí eles jogam nessa rua e eles tipo comandam a rua. E aí tem várias tretas porque vai ter um outro grupo de meninos que vem de fora, que eu não consigo lembrar o nome, eu tenho um problema sério em lembrar o nome das coisas, mas esses meninos que vêm de fora, de outra rua, eles vão querer tomar a rua deles. E aí tem uma guerra, gente, com esses meninos. É muito adulto, assim. E eles levam tudo muito a sério, sabe? E eles têm uma honra incrível com o grupo deles e com a rua, sabe? Com os jogos deles. É incrível. Eu posso falar mais sobre... Inclusive, eu posso falar mais sobre qualquer um desses livros em outro vídeo. Fazer, tipo, uma resenha, sabe? Se alguém interessar, me diga. Então esse aqui é uma recomendação maravilhosa também. Agora eu vou começar a falar principalmente sobre o gênero de fantasia e ficção e vai indo assim. Mas esses primeiros livros que eu vou falar também são livros infanto-juvenis, então bora lá. Eu vou começar com um livro que eu já diria que é clássico, eu sei que não é, mas na minha cabeça é. Porque esse livro tá enraizado nas crianças que nasceram e cresceram ali nos anos 90 e comecinho dos anos 2000, passaram a infância ali, porque não tem como você ser dessa época, você não ter ouvido falar em Harry Potter, tá? Não tem como, senão você, sei lá, você viveu em outro planeta. E os filmes nem preciso falar nada sobre, né? Maravilhosos. Os livros, assim, mais maravilhosos ainda. Essa edição aqui, que eu tô na mão, é uma edição em inglês de 20 anos de aniversário de Harry Potter. É maravilhoso. Esse é A Câmara Secreta, porque o outro eu perdi a capa, né, porque eu sou dessas. Esse livro é muito lindo, olha o tanto que ele é maravilhoso. E também tem vários, assim, desenhos sobre Hogwarts, eu vou mostrar, eu não sei se alguém quer ver, mas eu vou mostrar. Aqui é o Godric Gryffindor. Não sei se tá focando, meninas, está focando, não importa, o que importa é o livro, não é mesmo? É só pra representar, porque os meus livros em português que eu li quando eu era novinha não estão aqui, estão em Uberlândia, mas enfim. Só pra representar Harry Potter, acho que não preciso falar nada dessa história, mas caso alguém ainda não conheça, não sei se isso existe,
É a história de um menino bruxo que não sabe que ele é bruxo, nem que bruxaria, que magia existe, até o aniversário dele de 11 anos. E assim, ele mora com... Os pais dele morreram, ele também não sabe de nada da história, ele, tipo assim, vive alienado. E ele mora com uns tios horríveis, muito maus mesmo. Horríveis, tipo assim, que põe ele pra morar, pra dormir embaixo da escada da casa, que põe ele pra trabalhar e fazer todos sabe Cinderela? É tipo, é o Cinderelo, gente, o Harry Potter, na minha visão. E assim, ele sofre pra caramba, mas aí depois, no aniversário dele de 11 anos, ele recebe a carta de Hogwarts, que eu estou esperando a minha carta até hoje, e não chegou, mas eu tenho esperança que ela se perdeu no correio, mas tudo bem. E é basicamente isso, tá? Não vou falar mais porque senão vai ficar gigante esse vídeo. Eu acho que todo mundo conhece Harry Potter. E aí depois ele entra no mundo da magia, fica tudo maravilhoso e lindo. E tem uma guerra entre o bem e o mal e tudo incrível ao decorrer dos outros livros. Então, assim, recomendo muito que vocês leiam desde o primeiro até o último. É um mais maravilhoso do que o outro. Aí, continuando nesse gênero de fantasia, assim, infanto-juvenil. Esse aqui. Vou falar sobre Percy Jackson. Também, assim, acho que todo mundo conhece. Caso não conheça, caso alguém conheça apenas o primeiro e o segundo filme, que saíram há um tempo atrás, não lembro muito bem quando, gente, vocês estão perdendo, assim, muito, tá perdendo feio. Porque, primeiro, saiu só o primeiro e o segundo filme, se eu não me engano, né? No máximo até acho que o terceiro não saiu. No máximo até o terceiro, vai. E os livros, e essa primeira saga, assim, tem 5 livros, se eu não me engano. E o primeiro é O Ladrão de Raios, que é esse aqui. E vai contar sobre esse menino que é um semideus. E assim como o Harry Potter, não sei se alguém mais vê uma ligação, ele também não sabia, gente. Ele também tava vivendo uma vida lá toda cagada, sabe? Todo sofrido, ele ia mal pra caramba na escola. E aí ele descobre que ele ia mal na escola porque ele tem superpoderes de semideus. E é incrível a história. Não vou falar muito também, me estender demais, mas assim, leiam os 5 livros. E aí depois tem uma continuação que eu não li, mas tudo bem, lê só aqui que já tá ótimo. E é isso. Leite de vaca. Prosseguindo aqui no gênero fantasia, o próximo livro que eu vou falar é Alice no País das Maravilhas. Esse aqui também é uma edição em inglês, só pra representar mesmo, mas eu li nessa edição. Incrível, tem desenhos, gente, gravuras. Aqui já começa com um desenho lindo. Vou mostrar, não sei se alguém quer ver. E assim, eu fui ler este livro pela primeira vez. Eu tava velha já tava crescida e eu tava acostumada só com o filme da Disney, sabe? Alguém já viu também? Provavelmente todo mundo já viu, né? Quando a gente era criança. Enfim, tem muitos desenhos lindos, maravilhosos. O que eu tava falando mesmo? Enfim, eu fui ler esse livro, eu já tava crescida, né? Eu fiquei pensando, gente, imagina quem lê isso quando é pequena. Porque assim, você pensa, poxa, Alice no País das Maravilhas é um livro, uma história de criança, né? Mas assim, só que não. Tem vários assuntos muito loucos, muito sérios abordados aqui. E a história, gente, quando eu li aqui o livro original, eu achei muito pesado umas coisas, sabe? E pra quem não conhece, bora lá, dando um resumão. A Alice tá lá num belo dia, assim, no jardim, fazendo um negócio de um piquenique ali, mais ou menos, com a irmã dela. E aí a irmã dela começa a ler um livro que a Alice considera chato, porque não tem figuras. E ela fica, assim, sonolenta. Aí o que acontece? Ela vê um coelho branco correndo e gritando que está atrasado. E com o relógio na mão. E aí ele sai correndo e ela fica assim, o que é isso que eu tô vendo? Bem assim, né? Um alucinógeno ali, de sono, no caso. E aí esse coelho sai correndo e entra numa toca, numa árvore. E ela, bem assim, esperta, vai atrás do coelho. E aí ela cai no País das Maravilhas, gente. Simplesmente isso. E começa assim, uma cena mais louca que a outra. Coisa dela ficar comendo uns pedaços de bolo ali, tomando umas poçãozinhas e ficando gigante, ficando pequena, ficando gigante, ficando pequena. E aí ela chora pra caramba. E as lágrimas dela inundam a sala. E aí ela vai parar em outro lugar. E aí ela vai entrando, assim, num lugar atrás do outro. Uma coisa mais louca que a outra. Então, assim, muita loucura,
Não vou contar o final, porque senão perde a graça, né? Eu acho. E tem a continuação, que é Alice através do vidro. Que aqui é Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass, que é do Lewis Carroll, né? Então, assim, recomendo muito esse livro. É muito gostoso também de ler. A história te prende de um jeito que você fica querendo saber, assim, Alice, o que você tá fazendo? Onde você tá se metendo, minha filha? Incrível, apenas leiam. Prosseguindo, continuando aqui, o gênero fantasia também, porque eu falei vou falar mais desse gênero, porque é um gênero que eu amo muito e é um gênero que tem livros incríveis e muito gostosos de ler, que faz você imergir na leitura, te leva para um outro mundo sem você sair de casa, o que é muito recomendado nessa época de quarenteners que a gente está vivendo, não é mesmo? Continuando, então, eu trouxe 2 livros do Jules Verne, aquele autor que é complicado o nome dele, porque cada um fala de um jeito. Eu trouxe A Volta ao Mundo em 80 Dias e Viagem ao Centro da Terra. Eu já li os dois são maravilhosos, os dois são muito gostosos e muito fáceis de ler, também são livros pequenininhos, tem, sei lá, umas 200 e poucas páginas cada um. E eles te levam também para outro mundo, né? Primeiro, Viagem ao Centro da Terra. Pra onde você acha que ele vai te levar? Pro centro da Terra. E, assim, encontrando várias loucuras no meio do caminho. Mas, pra mim, o melhor desse livro foi o começo dele. Porque, assim, também tem um filme que é baseado nele, né? Ficou muito famoso aí. Chama Viagem ao Centro da Terra. E, inclusive, no filme, o cara, tipo, segue as pistas do livro. Porque, assim, tem umas pistas... tô começando. Dou uma enrolada. Tem um professor muito famoso lá que ele vai e meio que descobre um mapa pro centro da Terra, gente. Que tá numa língua lá, sei lá, muito louca, que eu não lembro a qual. E aí eles desvendam, assim, meio que um segredo, assim, sabe? Pra saber como que chega ao centro da Terra. E aí eles fazem essa viagem, gente. Eles vão lá pro fim do mundo, atrás da entrada pro centro da Terra, gente. E é tipo numa montanha gigantesca, e aí eles começam a descer, e leva, sei lá, 1 ano descendo pra chegar até próximo do centro da Terra. E aí quando eles chegam no centro da Terra, tem umas coisas que eu não vou contar, senão estraga a história, mas recomendo muito esse. E aí o outro também te leva para uma viagem ao redor do mundo, muito barato essa viagem ao redor do mundo, em apenas 80 dias. Só você ler o livro que você vai ficar aí conhecendo muitas loucuras desse mundão que a gente vive. E aqui também, esse livro começa tipo com uma aposta, assim, sobre... Cara, eu duvido que você consegue dar a volta ao mundo em 80 dias. E assim, pausando aqui, um adendo. Isso se passa, gente, sei lá... em 1800. Então, hoje, lógico, de boa, mano, você dá a volta ao mundo em 80 dias. Pega um avião, pega outro avião, chegou, né? Agora, nessa época, não era assim. O cara tinha que ir de trem, de navio, de andando em cima de um elefante e não sei o que, sabe? E aí na aposta, né? O cara, eu duvido que você dá a volta ao mundo em 80 dias e volta aqui pra Londres. Aí o cara fala, é claro que eu consigo. Você está me desafiando? Pois esteja desafiado, eu irei. E aí ele sai nessa loucura, né, pra aquela época principalmente, e aí vai acontecendo umas aventuras, assim, muito loucas, uma atrás da outra, muito incríveis também, e o final desse livro eu achei muito lindo, até chorei, me emocionei. Então recomendo muito, tá? Aí, o último, assim, que eu vou falar, que é meio fantasia, porque esse aqui não tinha como não falar, tá? Que é O Hobbit, do Tolkien. Esse aqui é meio que o primeiro livro, assim, pra você entrar no mundo da Terra-média, sabe? Do Senhor dos Anéis. Eu acho que todo mundo já conhece também, pelo menos já deu uma vista, assim, uma olhadinha nos filmes. E, gente, os filmes do Hobbit são incríveis, então pelo menos vejam, tá? E se vocês se interessarem, leiam esse livro, que também é muito gostoso, muito rapidinho de ler, muito maravilhoso, e ele te faz imergir na história de um jeito, assim, cabuloso. Então, conta a história do senhor Hobbitzinho, né, que está lá na terrazinha dele, naquela casinha bonitinha lá. E aí, ele cai nessa aventura sem... Então, gente, o senhor Bilbo Bolseiro vai estar lá na casinha dele de buenas, quando de repente, quem que vai aparecer lá?
Sim, o senhor Gandalf, o fodão do Gandalf. Ele vai aparecer lá e vai simplesmente, assim, jogar na cara dele que ele vai fazer parte dessa longa jornada que vai ser todo esse livro do Hobbit. E aí ele fica lá de boa, e aí de repente aparece 200 mil anões na casa dele pra um jantar que ele não tava nem sabendo, comem toda a bebida dele, bebem todo o vinho dele, e no final, eu não vou contar o que acontece, vocês vão ter que ler para descobrir. Mas recomendo muito esse livro, e depois dele você vai querer ler O Senhor dos Anéis e todos os livros que o Tolkien já escreveu, porque ele escreve de um jeito maravilhoso e esse mundo que ele criou é simplesmente incrível. Todo mundo precisa ler isso aqui, tá bom? Tá bom, então. Então vamos continuar. Agora, assim, agora fica confusa a coisa. Eu não sei muito bem encaixar nos gêneros, mas eu diria que ficção científica e fantasia e distopia vai ser agora, tá bom? Então, assim, basicamente é isso. Agora eu vou falar sobre essa série de livros que tá fora de ordem aqui, mas sem problemas, né? Tudo bem. Ah, não vou colocar... É mais ou menos isso aqui assim, tá? Que é o guia... Eu vou pegar só esse, é mais fácil, né? O Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Esse livro... eu acredito que seja o livro mais fácil para você começar a entrar nesse mundo da ficção científica. E pra você amar também, porque esse livro é petitinho, mas é simplesmente maravilhoso, muito criativo, muito irônico, cheio de piadas, assim, você vai ficar lendo o livro, ou você vai ficar lendo, é claro que você vai ficar lendo, mas assim, você vai rir o livro inteiro, você vai se divertir muito, eu tenho certeza disso, pode apostar que você vai gostar. Então leia, basicamente começa assim, o carinha tá lá na casa dele, de boa, eu não lembro o nome dele. Eu acho que ele chama Augustus, alguma coisa. Só um minuto. Será que é importante? Ah, tá. Ele se chama Arthur Dent. O Arthur Dent realmente um problema com o nome, né? Porque eu já li esse livro mais de uma vez e ainda não lembro. Mas o Arthur Dent é um ser humano que tá de boa na casinha dele. E aí ele acorda e ele vê que tem pessoas tentando destruir a casa dele. Tipo assim, com aqueles caminhão, sabe? Que faz assim com a bola. E aí a casa destrói. Basicamente isso. E por que eles estão fazendo isso? Porque o governo decidiu, assim, que tem que passar uma rodovia ali onde fica a casa dele. E aí a casa dele vai ter que ser destruída e pronto. Não tem essa, entendeu? E aí, pra sair dessa furada, tem um amigo dele que é um alienígena, que ele chama Ford, o nome do carro, tá? Porque ele achou que era um nome muito comum quando ele chegou aqui na Terra, e aí ele se chamou de Ford, para as pessoas não acharem esquisito. Faz de conta que não é nada esquisito, né? E aí, o amigo dele, que é alienígena, vai salvar eles disso. Não vou dizer como, pra não estragar o que pra mim é o melhor da história, e aí depois eles vão ficar conhecendo as galáxias, digamos assim. Por isso que o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Porque eles vão conhecer as galáxias, uma viagem maravilhosa. E aí, esse é o primeiro livro da série. Depois tem o Restaurante no Fim do Universo, A Vida, o Universo e tudo mais. Esse aqui é o melhor, o nome, pelo menos. Até mais e obrigado pelos peixes. E o último, ainda não li, que é praticamente inofensiva, mas eu sei que você tá falando da Terra, no caso. Então, vou colocar o primeiro aqui. Leiam esses livros, recomendo muito, muito gostoso, muito facinho de ler, você vai viajar pra caramba. É isso aí. Agora, isso aqui ainda é fantasia, eu diria, e esse é um clássico, que é O Curioso Caso de Benjamin Button, do F. Scott Fitzgerald. Tem aquele filme maravilhoso, que é com Leonardo DiCaprio, né, se eu não me engano, que é maravilhoso, que o cara nasce um velho bebê e morre um bebê velho. E aí você fica assim, como isso é possível? E ele não fala como isso é possível, mas a história vale muito a pena. Esse aqui é um dos casos que eu achei o filme muito mais incrível do que o livro, porque o livro, gente, na verdade, eu acho que isso é um conto, porque assim, tem, sei lá, 100 páginas o negócio. Na verdade, eu acho que não tem nem 100 páginas, meu Deus. É um negócio, assim, pra você ler, dar uma divertidinha e te interessar, sabe? Eu acho que é basicamente isso.
Lógico que a história é maravilhosa também, mas nesse caso eu particularmente gosto mais do filme. Lógico que assim, são coisas diferentes, mas é isso aí. Só esse adendozinho aqui. Agora, tem duas distopias aqui, que são extremamente necessárias para todo mundo que vive nesse mundo em que vivemos, principalmente nesse Brasil caótico, não é mesmo? Primeiro, eu vou falar sobre A Revolução dos Bichos, do George Orwell. E também dele tem 1994, que esse livro, todo ser humano precisa ler esse livro, porque ele gera uns diversos questionamentos muito sérios. Esse mundo, mas assim, não vou entrar muito nessa, porque esse livro é maior, ele é mais denso, ele é muito mais complexo, então esse livro é para pessoas que já são leitoras, eu acho. Lógico que qualquer pessoa pode ler esse livro, mas assim, eu acho que vai ser mais fácil não, né? Porque esse livro é muito difícil, muito complexo. Assim, entendam o que eu quero dizer. Eu acho melhor você começar por A Revolução dos Bichos, porque é mais tranquilo, é muito menorzinho. A história é muito mais fácil de ser compreendida do que 1994, mas necessário todo mundo ler essa distopia também, tá? E aí, só pra ilustrar, qualquer dia eu posso falar mais sobre esse livro. E A Revolução dos Bichos é basicamente sobre uma fazenda onde tem porquinhos e cavalinhos e tudo quanto é animal. E aí começa a acontecer umas coisas assim na fazenda que os bichos começam a se juntar e assim, meio que formar uma sociedade. Assim, eles já formam uma sociedade, né? Mas alguns desses animais começam a querer liderar e mandar em todos, gente. E aí, isso aqui é uma grande alusão, eu diria, à Revolução Russa, a época lá dos russos, né? Que tem ali Gente, eu esqueci o nome dos caras, meu Deus. O Lenin e o Trotsky. É assim, eu vou dizer só isso e fica aí no ar, porque eu não quero contar sobre a história, porque é uma história muito pequenininha e vai perder a graça, eu acho. Mas assim, leiam esse livro, é uma delícia de ler. É super intrigante e muito inteligente, mano, o jeito que ele comparou as coisas, assim, vou dizer só isso. Leiam. Depois, ai meu Deus, quase que caiu a pilha dos livros, Júlia do céu. Continuando. Esse livro aqui não tá no gênero fantasia. Eu vou falar dele porque eu não sabia onde encaixar ele. Que é O que o Sol faz das Flores. O que o Sol faz com as flores, da Rupi Kaur. Não sei falar o nome dela. Ela é da Índia. Ela é maravilhosa, essa escritora. É a mesma autora de Outros Jeitos de Usar a Boca. Eu não vou mostrar ele porque ele não tá aqui, tá emprestado. Mas é um livro de poesias. Vai. E assim, é pequenininho, tá vendo, gente? Mas são poesias incríveis, assim, que faz a gente repensar muito. Eu acho que ele é extremamente necessário para todas as mulheres, principalmente nesse mundo machista, patriarcal que a gente vive. Às vezes é muito difícil a gente se reconhecer, sabe? E ter noção, assim, não é dado isso pra gente, né? Sobre a gente poder ter a liberdade que a gente quer e os mesmos direitos, e sobre muitas vezes a gente aceitar coisas que nós não precisamos aceitar, sabe? Só por conta do que a sociedade nos impõe, mas assim, resumindo, são poesias pequenininhas, mas que nos fazem pensar muito sobre tudo e que podem nos ajudar muito às vezes. Pelo menos eu vou ler uma, tá? Não sei se ninguém quer, mas assim, só um exemplozinho. Fronteiras são criação do homem, só nos separam fisicamente. Não deixem que elas nos coloquem uns contra os outros, não somos inimigos. Mas assim, além dessa, as que eu achei mais incríveis foram as que falavam sobre mulher, sobre ser mulher mesmo, e sobre o quanto isso é complicado, né? Vou falar mais uma, eu vou ler, eu posso ler? Mas assim, esse livro ele é dividido em partes. A primeira parte, murchar, aí tem morrer, eu não lembro, cair, aí depois eu acho que é florescer, enraizar, ô mineirês,
depois crescer e depois florescer. Então, assim, é uma alegoria clara sobre mulheres e flores. É lindo demais, é muito profundo. Eu quero ler mais sobre ele, tá? Porque é tão gostosinho. Gente, tá todo marcado ele. Você partiu e eu ainda te queria, mas eu merecia alguém que quisesse ficar. Gente, aquelas adolescentes, isso que me impactou muito na época que eu li. E não deixe de ser maravilhoso, vai. Todo mundo leia esse livro, eu acho ele muito necessário, eu acho ele muito questionador e maravilhoso, tá? É basicamente isso. Por último, é um gênero assim, eu diria fantasia, terror, suspense, policial. Vai ser isso aí. Tem só 3 livros pra mostrar, mas é esse tanto de gênero que eu quero falar aqui. Primeiro eu vou falar sobre Drácula, de Bram Stoker, que é esse clássico do horror, não é mesmo? É um livro simplesmente maravilhoso. Acho que todo mundo conhece a história do Drácula também, né? O vampirão lá da Transilvânia. E essa edição é muito linda da Dark Side, ela tem o livrão aqui, né? Mas o livro nem é tão grande assim, gente. O livro é muito gostoso de ler. Ele é contado em forma epistolar, que, assim, basicamente ele é contado por cartas, né? Dos personagens trocando cartas entre eles. E esse livro, mano, é cheio de desenhos, assim, arrepiantes, eu diria. Um desenhozinho aqui para vocês, tá focando, meninas? E no final dele, mano, tem muitas informações, sabe, sobre o autor, sobre a história de como Drácula foi escrito mesmo. E eu não vou contar sobre o livro para não dar spoilers, caso alguém ainda não conheça essa história. Vou simplesmente dizer que é um livro maravilhoso, me surpreendeu. Eu não achei que a história de Drácula ia ser assim, eu achei que era só aquilo que a gente via nos filmes mesmo, nas superproduções aí. Mas eu fiquei muito interessada. E assim, que vampirão, cara, me deu um medinho algumas horas. Assim, achei umas cenas bem, assim, não sei descrever, sabe? Um negócio que eu fiquei... Mas não, tô brincando, não fiquei com medo. Não dá medo esse livro, tá? Mas o ser humano é um negócio complicado. Vou dizer apenas isso. Os vampiros são mais, né? Porque seres humanos, tal e tal. Leiam, apenas leiam Drácula e se encantem por esse mundo do horror. Também recomendo muito todos esses clássicos, tá? Frankenstein também vou falar já de Frankenstein. Opa, não, aí vai cair os livros ali. Frankenstein, da Mary Shelley. Só que esse aqui, eu não diria que é um livro muito de boas pra quem tá começando a ler, pra quem tá querendo criar esse hábito da leitura, por causa da linguagem dele mesmo, tá? Que a linguagem dele é mais difícil, é mais complexo, mas lógico, qualquer pessoa pode ler ele qualquer hora. A Mary Shelley foi uma pioneira, cara, porque esse livro foi escrito há muitos anos atrás. A mãe dela é simplesmente uma das primeiras feministas do mundo, que é a Mary Wollstonecraft, se eu não me engano é assim o nome dela. E ela é mãe da Mary Shelley, que foi quem escreveu esse livro. E assim, basicamente, pra quem não sabe, Frankenstein é o Dr. Victor Frankenstein, que criou uma criatura do nada, assim, né, juntando restos de outros seres humanos, deu a vida pra ele, viu quanto que o monstro ficou monstruoso e fugiu do monstro, e o monstro ficou lá sozinho. E assim, esse livro é pra outra hora, tá? Vou dizer apenas isso. Então, amigos, eu percebi quando eu tava editando o vídeo que o final do vídeo bugou e ficou faltando eu falar desses 2 livros e dar tchau pra vocês, né? Então, bora lá. Esses 2 livros estão aqui pra representar suspense policial. Acho que é esse o nome, né? Tem outro nome? Não sei. Eu digo suspense policial. Primeiro, vou falar sobre Agatha Christie, Morte no Nilo. O livro que eu mais gosto dela, que eu já li até hoje, é Assassinato no Expresso do Oriente, mas ele não tá aqui pra eu mostrar pra vocês. Mas é tudo nessas capinhas, assim, bonitinha. Eu acho muito legal, porque, tipo, tem isso aqui é o Rio, só que é uma menina, mano, com uma bala na cara, dá pra ver? Enfim, Agatha Christie é simplesmente a rainha do crime, do mistério, do suspense, do detetive. Ela já escreveu livro pra caramba, sei lá, tipo uns 70 livros por aí ou mais, acho que mais.
E até hoje eu só li dela esse, Assassinato no Expresso do Oriente e não sobrou nenhum, mas faz muito tempo. Eu pretendo ler mais livros dela e quando eu ler mais, eu quero falar mais aqui. Então, Morte no Nilo é um suspense policial bem basicão, assim, mas muito massa, que tem uma menina muito rica, que eu esqueci o nome dela, porque eu nunca lembro o nome dos personagens, deixa eu ver se fala aqui. Vou só ler o resuminho aqui atrás. Bela, rica e inteligente. A jovem herdeira Lynette Ridgway parece conseguir tudo o que quer. No entanto, quando rouba o noivo de sua melhor amiga e se casa com ele sem pensar duas vezes, talvez Lynette esteja indo longe demais. Então, é basicamente isso. Ela rouba o noivo ela rouba o noivo da melhor amiga dela. E aí eles fazem uma viagem de lua de mel para o Rio Nilo, né? E aí, gente, nessa viagem que começa a acontecer as tretas, vários assassinatos, vários roubos e suspenses. E lá está o queridinho do detetive Poirot, que é um dos principais detetives da Agatha Christie. E ele vai desvendar esse mistério, gente. É um jeito muito incrível o jeito que ela escreve, sabe? E é um jeito muito incrível o que ela faz, porque o mistério vai se desenvolvendo, você acha que você descobriu o que vai acontecer, quem é o culpado e tal, mas você não descobriu. E surpreendente, muito bom mesmo, mas o que eu mais gosto é Assassinato no Expresso do Oriente, tá? Aí, continuando aqui, esse aqui é a minha paixão, não tem jeito, Sherlock Holmes. Nessa edição aqui tem Um Estudo em Vermelho, que é um romance, O Sinal dos Quatro também é um romance, que são uma história, né? É livro de uma história só, assim. E As Aventuras de Sherlock Holmes, que é um livro de contos. Um Estudo em Vermelho é o primeiro livro que o Sherlock Holmes aparece. É muito bom. A gente fica sabendo como que ele e o Watson se conhecem. O Watson é o fiel escudeiro dele, digamos assim. E é incrível, gente. Eu sou apaixonada por Sherlock Holmes, então, assim, eu sou suspeita pra falar. Esse livro vem num box que tem 4 volumes. Eu tô lendo o terceiro ainda, mas assim, né, já li mais da metade, que é a obra inteira de Sherlock Holmes, do Sir Arthur Conan Doyle. E é muito incrível, gente, assim, o método, não sei nem como é que fala isso, mas assim, o método do Sherlock Holmes de descobrir as coisas, os mistérios, é um método muito incrível, mano. Porque quando ele descobre, quando ele desvenda os mistérios, você fica assim, cara, como que você descobriu isso? Mas aí depois, quando ele explica, isso é muito incrível, porque ele sempre explica como que ele chegou àquela conclusão, sabe? Pro Watson e para as outras pessoas que estão lá nos crimes, né? E aí quando ele explica, você fica assim, mano, eu sou muito burra, como que eu não percebi isso sozinha? Tipo, tava óbvio. Só que não, né? Tava óbvio pra ele que tem essa mente incrível. E assim, eu recomendo, se alguém tiver interessado, começar a ler por Um Estudo em Vermelho mesmo, ou qualquer um dos outros contos. Mas eu acho muito legal quando tem vários livros assim, você começar pelo começo, né? Que nesse caso é Um Estudo em Vermelho. E esse box também é muito bom. Ele sai pela editora HarperCollins aqui no Brasil. E só que assim, a fonte dele é meio pequena. E as páginas são muito fininhas, são meio finas, mas é muito bom mesmo assim. Já tô no terceiro volume. Quando eu terminar de ler os 4 volumes, eu quero vir aqui falar sobre, porque é muito interessante. Então, assim, basicamente isso, tá? Recomendo que vocês leiam, porque é muito gostosa a escrita. E, assim, a história flui pra caramba, tá? Então, é isso, gente. Por hoje foi só. Eu não vou levantar aqui pra mostrar pra vocês as pilhas de livros que deu aqui do meu lado, mas é basicamente isso, os livros que eu tinha pra recomendar, que eu acho que são boas opções pra gente começar, pra ingressar nesse mundo maravilhoso da leitura, ou então pra ingressar em algum desses gêneros. Gente, eu acho que eu tô falando errado, não sei se é gênero mesmo que fala nesse sentido, né, mas enfim. Espero que eu possa ter feito alguém se interessar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, porque eu vou sempre estar postando vídeos sobre livros aqui. E se vocês tiverem alguma dica de vídeo que vocês gostaram de ver, comenta aí embaixo, por favor.
E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!